Ei, que maravilha! Tudo bem contigo, Gisele? Tá, tudo Um abraço muito a bem comigo. vocês todos. E hoje vamos mais uma vez falar sobre a importância de evangelizar, porque todos temos uma missão. E aqui ao lado tenho o Adriano, vai-nos falar sobre Elias. Elias. Quem era Elias? Elias, tal como Jonas, foi um profeta que trouxe um recado ao povo de Deus. Ele trouxe recado ao rei, para corrigir o rei por causa do seu pecado. Ele confrontou falsos profetas e, por último, ele levou o povo para se arrepender e andar com Deus. Então, o povo de Israel tinha tido uma série de reis corruptos, desde Salomão até este rei, Acabe, que se corromperam, que deixaram Deus, buscaram novos deuses, e incluindo este rei Acabe, a quem o Deus mandou Elias ir falar, casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher influenciou este rei de Israel a trocar o culto a Deus de Israel pelo culto ao Deus Baal, levando todo o povo a ser pagão, o povo de Deus. Claro que Deus não tolerou isso e isso trouxe consequências. Era uma época... Quem era o Baal? Baal era o Deus que eles serviam. Que era o quê? Por acaso não sei de cor, mas creio que era... Não estudei sobre o Deus Baal, sei que era um Deus pagão, que não era o Deus de Israel. E o que é que aconteceu ao povo por causa disso? Bem, a Bíblia fala que havia fome e miséria na nação de Israel. Então Deus enviou este Elias a dizer ao rei que por causa da sua maldade, e se ele não se arrependesse, iria haver um grande período de seca e não iria chover sobre a terra de Israel até que o profeta Elias o declarasse novamente. Consequência, e as pessoas às vezes quando dizem isto pensam que o Elias amaldiçoou o rei Acabe. Mas se nós estudarmos a Bíblia, vemos que Deus avisou desde Moisés que quando o povo entrasse nas terras que Deus lhe desse, se ele deixasse de andar com Deus, de servir a Deus e seguisse outros ídolos, haveria de vir seca sobre a terra, fome e miséria. Isso está descrito em Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, em que Deus diz que iria dar, em vez de chuva, pó e que toda a colheita seria amaldiçoada. Então vemos que Deus, hoje, tal como o que é que isto tem a ver com os dias de hoje? Quando eu penso, por exemplo, e nós estamos numa nação como Portugal, que tem passado nos últimos tempos por grandes períodos de seca, de maldição, de fome, de colheitas de várias sortes, de vários tipos que não produzem fruto. E vemos que o povo é levado, tal como nestes dias do rei Acabe, a servir ídolos, a invocar outros deuses que não o nome de Jesus e a Deus. E o que é que isso tem feito? Maldição atrás de maldição. Então o profeta fez com que, por causa, só estava a dizer àquele rei, a relembrar aquilo que Deus já havia avisado. E o que é que aconteceu com o rei? Ele não se arrependeu. O rei não se voltou para Deus e com isto houve 3 anos e meio de fome sobre Samaria. Já era uma miséria total, completa, e passados 3 anos e meio, Deus volta a dizer a Elias, vai lá outra vez ter com o rei, Acabe e avisa. E o rei foi ter com o Elias, eles promoveram um encontro, e nesse encontro o rei, numa tentativa de pressionar Elias, chamou todo o povo e os profetas de Baal. E é aqui que Elias vai cumprir a segunda parte da sua missão, que era confrontar os falsos profetas, desmascarar. E isso aconteceu porque eles fizeram um desafio. Elias, perante aquele confronto com os 450 profetas de Baal, da falsa religião, eles disseram, bem, então hoje Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. Porque a missão do Elias, que Deus deu a Elias, foi, por um lado, repreender o rei da sua corrupção, da sua maldade diante de Deus,
E uma vez que o rei não se arrependeu e continuou a confessar aquela religião do culto a Baal, Deus enviou Elias agora para desmascarar os falsos profetas. E, na verdade, essa é a nossa missão também, como igreja. Não só corrigir, como líderes, como homens de Deus, desmascarar a corrupção, aquilo que é imoralidade, aquilo que traz maldição a uma nação, e também desmascarar os falsos profetas. E naquele dia, então, o Elias disse, bem, então vamos fazer assim. Primeiro vocês vão clamar ao vosso Deus, vamos fazer aqui um altar, um sacrifício, e ninguém vai pôr fogo sobre o altar. Cada um vai clamar a Deus, vocês clamam lá ao vosso Deus Baal, e depois eu, de vocês terminarem, vou clamar ao meu Deus também. E o Deus que responder com fogo, queimar o sacrifício, é o Deus verdadeiro. E assim foi. Diz que da parte da manhã, tudo isto que eu estou a falar está descrito em 1 de Reis 18, os profetas de Baal prepararam os seus sacrifícios e clamaram, e clamaram, e clamaram, e Elias até brincou, de certa forma, com eles e disse, clamem mais alto, porque o vosso Deus ou está a dormir, ou está... qualquer coisa se passa, porque nada está a acontecer. E, ao fim de uma manhã inteira, nada aconteceu. Passado esse tempo, Elias disse, agora vou eu clamar ao meu Deus. E não usou o mesmo altar dos profetas de Baal. Foi usar um altar dele, feito por ele, para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E disse, Senhor, mostra hoje o teu poder. E manifesta diante de todos, diante deste rei, diante dos falsos profetas, diante do povo, que tu és o verdadeiro Deus. E diz que naquele momento, quando ele orou, o fogo desceu e Deus aceitou aquele sacrifício. Com este ato, todo o povo se arrependeu, reconhecendo que, na verdade, o verdadeiro Deus era o Deus que Elias confessava. E diz que naquele dia, todos aqueles profetas foram destruídos de Baal e o povo se voltou para Deus. E o que é que aconteceu quando o povo se voltou para Deus? Logo choveu. Logo a seca terminou. O que é que isto tem a ver connosco, com os dias de hoje, com a nossa missão como igreja? Também hoje nós, em várias nações, no mundo inteiro, vemos nações que estão corrompidas, líderes que, em vez de buscarem a Deus, levam o povo a seguir caminhos como a idolatria, a bruxaria, coisas que afastam o povo de um só caminho verdadeiro, que é o Jesus Cristo. E nós, tal como Elias, temos o dever de ajudar as pessoas, de as fazer ver a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tal como Elias invocou a Deus, clamou a Deus, também nós podemos fazer isso hoje e devemos, porque nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez e maiores ainda. E assim, se nós, igreja, tal como Elias, confrontarmos as pessoas com a verdade, não nos envergonharmos do verdadeiro Evangelho, desmascarando os caminhos proibidos por Deus, que trazem as nações, como por exemplo Portugal, ainda ontem o apóstolo referiu isso, falando no caso de Moisés, falámos da história de Portugal e vemos as consequências da idolatria neste país. Vemos aquilo que está a acontecer com a nossa governação, com as pessoas que nos governam, a corrupção, a imoralidade, tudo o que acontecia naquele tempo acontece hoje. Porquê? Porque Deus avisou que quando um povo, uma nação, deixa de andar com Deus, deixa de honrar a Deus e volta para ídolos, a maldição vai vir. Então, o que Elias nos ensina, através da sua missão, ao contrário de Jonas, ele aceitou ir confrontar o povo, uma nação, com a verdade, para libertar do seu pecado. Elias conseguiu acabar com aqueles profetas, com o culto ao Baal e voltar o povo para Deus. E assim, aquela nação que estava debaixo de maldição, de fome, de seca, a bênção de Deus veio sobre aquele povo. Muito bem. Então, o que é que isto diz, então? Explica melhor para os dias de hoje, para o crente. Que o crente é o Elias, que nós devemos, como o apóstolo tem ensinado, ter o cuidado com as pessoas, estar atento ao sofrimento das pessoas e sentir esta responsabilidade de ajudar as pessoas, de livrá-las desta situação que é terrível, que é, as pessoas hoje
não só é uma pandemia a nível de saúde, mas estamos a assistir a uma pandemia social, com a destruição das famílias, com a destruição dos lares, uma pandemia moral, porque já falámos aqui há alguns programas naquilo que a sociedade está a procurar desde as escolas promover, que é o quebra dos princípios da moral e da ética que Deus nos ensina a ter, e nós temos a obrigação, tal como Elias, de denunciar isso. E denunciar não é com porrada, não é só dizer mal, mas é dizer a verdade. E é isso que todos nós podemos fazer, evangelizando. Evangelizar é uma palavra assim mais eclesiástica, que quer dizer falar a verdade às pessoas. E temos a televisão, temos a mídia, temos o nosso testemunho pessoal, temos programas, temos as redes sociais que nós temos, desde canais do próprio apóstolo, no YouTube, no Facebook, temos os nossos canais em várias línguas, através da nossa plataforma bastacrer.com. Todos vocês podem aceder a isso e fazer isto. Falar a verdade, denunciar a corrupção, não nos envergonharmos da verdade. Porque é que nós devemos envergonhar da verdade quando Deus não se envergonham da imoralidade? Nós é que temos a razão, nós é que estamos certos daquilo que estamos a dizer. E uma coisa que às vezes as pessoas dizem é: prove lá a sua fé. A fé não se prova, a fé vive-se. A ciência é que tem que provar que aquilo que diz é verdade. Nós não precisamos de provar nada, porque Deus é verdade. Nós não estamos aqui para nos substituirmos a Deus, para convencer as pessoas da verdade. Estamos aqui para evocar a Deus. Estamos aqui para dizer a si a verdade. E a verdade está na palavra. E a palavra é esta, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome pelo qual nós possamos chegar a Deus. Portanto, o que estamos a viver hoje é consequência da imoralidade, de um principado que é a idolatria. As pessoas tiraram Jesus, como este rei Acabe, que a Bíblia diz que foi o pior rei que já existiu em Israel, foi o rei mais corrupto, mais imoral, que teve a coragem, sendo um rei instituído por Deus, de tirar Deus do culto a Deus e pôr o culto a uma imagem, a um ídolo. Uma ofensa total a Deus. Diz que trocou a ordem dos sacerdotes, já qualquer pessoa podia tocar no templo, foi de uma prostituição total para com Deus deste povo. Então nós hoje vemos que as pessoas estão longe de Deus, estão afastadas de Deus, tal como Elias, não devemos ficar contentes com isso, não vale a pena ficarmos irritados no sentido de desprezar as pessoas, porque todos nós viemos do mesmo sítio e todos nós tivemos a oportunidade de alguém nos dizer qual era a verdade. Eu vim dessa situação, portanto eu sei bem do que estou a falar a nível pessoal, sei bem aquilo que a idolatria e a bruxaria podem fazer na vida de uma família. Por isso eu, tal como Elias e você e todos nós, temos esta missão de confrontar as pessoas com a verdade, não porque estamos chateados, mas porque sabemos que o amor de Deus e aquilo que Deus fez por nós, enviando Jesus, é a solução para a nação. E tal como Elias, temos o dever de dizer às pessoas que só há uma solução: voltarmos para Deus, deixar esses caminhos, admitir o nosso erro diante de Deus pela palavra e voltar para Deus. E quando nós fazemos isso, tal como aconteceu nestes dias, a fome acaba, os problemas cessam e a bênção, paulatinamente, a chuva de Deus, a bênção de Deus começa a ser derramada na saúde, no casamento, em todas as áreas da nossa vida. É isso mesmo. Ora bem, esta história serve para ver que muitas vezes um povo é guiado por pessoas que não são dignas. Hoje, ao vermos os comentários de diversas fontes, a mídia, etc., ficamos a saber que os portugueses, e de certeza que não são só os portugueses, estão sem alento, sem forças, já nem querem saber da política, porque dizem que é tudo a mesma coisa, e por cada vez são mais escravizados, enganados, etc. E aqui está o motivo, porque pessoas que não são dignas, não têm um mínimo de moralidade de respeito pelo próximo, usam-se da sua posição para fins que não são honestos, para fins que não são para ajudar o povo, mas sim para ajudar a eles e uma mão cheia de amigos que controlam ou isto, aquilo ou aquilo outro. E, portanto, se você é uma pessoa que já chegou a essa conclusão, parabéns, porque há muita gente que ainda quer ser enganada, quer ser entretida
com, sei lá, tantas coisas, com festas, com futebol, com sei lá o quê. Não tem mal nenhum haver esses entretenimentos. O que tem mal é a pessoa deixar-se seduzir e fechar os olhos, ou fazer como a avestruz, põe a cabeça dentro da areia para fazer de conta que não sabe o que é que se passa. Mas o problema é que você pode fazer isso tudo, mas você está a ser afetado. E você pode perfeitamente sair dessa situação se você se encontrar com Jesus, se abrir o seu coração para Jesus. Então, você passa a pertencer a um governo novo, que não tem fronteiras, é o governo de Deus. Para aqueles que já são crentes, esta é a mensagem que devemos dar aos nossos amigos, àqueles que ouvimos chorar, àqueles que ouvimos queixar-se que não aguentam mais. Porque você é um escolhido, é um chamado, você tem esta mega importância, esta missão de ajudar o próximo, dizendo qual é a verdade, não é verdade? E, portanto, é dizendo que só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. E explicando que quando alguém se entrega a Jesus, tudo vai mudar para melhor. E depois, você que é crente, pode estudar este livro que diz Evangelização, que diz aqui não só qual é a importância e a urgência, mas que é a chamada de todos e explica como é que podemos evangelizar, não é? Muita maneira de evangelizar, não há só uma. Como é que, por exemplo, podemos ter uma lista de 5, 6, 7, 10, sei lá, 15 pessoas, eu chamo-lhe a lista 5, 15, pela qual você vai dar a sua vida, orando por ele na sua vida pessoal, mas também na igreja, para quebrar o poder desses demónios que cegam a mente dessas pessoas. Por isso elas não veem a verdade, é? Estão como que amarrados por demónios que as cegam. Mas, quando nós oramos e lutamos, é? E às vezes há demónios que são teimosos, é preciso orar durante semanas, eles vão cair por terra. E depois alguém vai lhes dar sementes de salvação. Não basta orar, é preciso que alguém, de preferência você, que lhes dê semente de salvação. E este livro tem semente de salvação. São o quê? Versículos que dizem, por exemplo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém se pode salvar a não ser através de Jesus, etc, etc, etc. E quando você começa a levar estas coisas a peito e dizer assim, não, eu sou um servo de Deus, eu sou um abençoador, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Então você vai ter experiências maravilhosas, você vai se sentir fantasticamente bem, porque a alegria do Senhor, não a alegria do mundo, vem sobre si. E mais, Deus já neste planeta o vai abençoar, vai honrar, vai proteger, porque você é um verdadeiro servo de Deus. Estenda o seu braço sobre o ecrã para orar por si e para que a unção de Deus, a unção de evangelista, entre no seu coração, na sua vida, na sua casa. Senhor, dá a todos que estão em direto um espírito evangelista, para que eles sejam ousados, sem vergonha, proclamando a palavra de Deus, para que quando eles falarem também, eu sei que tu vais confirmar a palavra com sinais e maravilhas, e que as pessoas que forem ouvindo essas palavras vão ficar completamente admiradas como essas coisas aconteceram. E eu declaro que essas pessoas não só se vão converter, mas vão vir à igreja e vão se transformar não em mais convertidos, mas em discípulos, seguidores de Jesus. Amém. E amém. E amém.